1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Interessante aqui no texto que nós lemos, que nós devemos resistir às investidas do inimigo, especialmente mantendo em mente que não é algo exclusivo. Muitas vezes nós temos a ideia de que nós somos só nós, coitadinho de mim, eu sofrendo aqui, mas ninguém sabe o que eu estou passando, só eu que passo por isso. E aqui fala que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, todos os nossos irmãos estão passando por aflições. Talvez não seja a mesma aflição que a sua, e certamente a sua não seja a mesma a dele, e seja grato por isso. Porque tem muitos irmãos que sofrem bem mais e pior do que o que nós sofremos. O diabo sabe que seus dias estão contados. Ele conhece a palavra de Deus, se rebela contra ela, mas ele sabe que seus dias estão contados. Então, nesses dias contados, ele está a caçar. Ele está, a Bíblia usa o termo, ele está andando em derredor, bramando, ele está bravo. Ele anda para cima e para baixo, literalmente a caça. E nesses dias, que é os que nós estamos vivendo, lembrando que isso aqui foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, então muito mais sério deve ser a nossa seriedade. Porque Pedro escreve, sede sóbrios. Esse sóbrios está dizendo, sejam sérios, levem a coisa a sério. Não é para brincadeira, não é para leviandade, coisa é séria, sede sóbrios. Enxergam isso com seriedade. Então devemos enxergar o resistir na fé com muita seriedade. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então não é pouca coisa, é algo muito sério. O Tiago escreve no versículo 7 do capítulo 4, na carta de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir na fé, e quando nós resistimos na fé, o diabo foge. O inverso é verdade, quando nós não resistimos, quando nós não somos sérios, ele não foge. Ele fica no seu encalque, ele fica na sua cola. Por quê? Porque você não está resistindo. O trabalho dele é fácil. Se nós resistimos na fé, se nós somos sérios, ele foge. Se não, ele não foge. Ele vai ficar aqui, ó, no seu cangote. Só colocando ideias malucas, jogando casca de banana no seu caminho, colocando a cauda dele para você tropeçar, porque você não está resistindo. O diabo é preguiçoso. Como o leão não vai caçar aquela presa que está no meio ali no rebanho. Não, vai pegar aquela presa que está na periferia. Aquele que está um pouquinho mais longe, aquele que está afastado, aquele que está mais devagar. É ele que ele pega. O leão não é bobo, o leão não quer ter que trabalhar, correr muito pelo seu almoço. Então ele vai pegar aqueles que estão dando sinal de não estarem resistindo na fé. Então não dê um lanche de graça para o diabo. A vida do crente, segundo o texto que nós vemos, ela vai sim ter sofrimento. Ao contrário do que muitos dizem. Inclusive tem igreja que tem na frente, né? Pare de sofrer. Isso não é bíblico. E nós vamos ver o porquê hoje. Mas Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros,
também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, que maravilha! Só que o versículo não acaba aí. Eu vou ler o resto. Diz assim: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então eu sou herdeiro se com ele padecermos. Então essa herança vai ter um custo. Porque diz aqui, se é certo que com ele padecemos. Então se nós somos co-herdeiros, se padecermos. Pastor, essa parte eu não gostei não. Só que a gente não pode sair recortando a Bíblia e ficar escolhendo qual metade do versículo a gente quer e qual metade a gente não quer. Então, todo mundo quer ser herdeiro e co-herdeiro, mas ninguém quer padecer. Então, se você não quiser padecer, tudo bem, mas não vai ser co-herdeiro. A equação é simples. Segundo Filipenses 1, 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então quer dizer que eu criei nele e eu fui salvo. Glória a Deus, eu sou salvo. Mas você também foi escolhido para sofrer por ele, a padecer por ele. Então essa história de pare de sofrer não encontra respaldo bíblico algum. Segundo Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Para quem está na dúvida, padecer quer dizer sofrer. Sofrer. 1 Pedro 2,21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo sofreu por nós, nos deixando o exemplo para que andássemos. Pisadas quer dizer as marcas no chão, para a gente seguir a trilha dele. Ele sofreu por nós e agora nós devemos sofrer por ele. Tem muita gente no mundo hoje, muito cristão, que padece perdendo sua vida, perdendo sua liberdade, perdendo sua casa, sua família, seu emprego, seus negócios. Mas nós também padecemos de outras formas. Eu acredito que ninguém aqui está em risco de perder a vida, a liberdade, a casa, o emprego, por Cristo. O dia pode chegar, mas esse dia não é hoje. Mas nós sofremos também quando precisamos dizer não para a carne, não para o que é conveniente, não para o que eu quero. É uma escala diferente de padecer que deveria nos deixar rubros de vergonha. Pastor, eu não quero que o culto hoje, porque está chovendo, eu estou cansado, eu não estou afim, eu tenho que fazer outra coisa. Gente, se nós não estamos dispostos a padecer esse tipo de sofrimento, é vergonhoso que temos irmãos no mundo hoje que perdem vidas, liberdade, casa, emprego, família. E nós, porque está chovendo, porque eu não estou afim. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós somos sim chamados para sofrer, padecer por Cristo. A pergunta que eu faço hoje é por que Deus, sendo onipotente, sendo onisciente, permite isso? Ser onipotente porque Ele não acaba com isso. Deus permite isso porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Note que o plano de Deus, o sofrimento de Deus, quando acontece, ele é algo que deve ser breve. Versículo 10 que nós lemos, depois de havermos padecido um pouco. Temos que ter cuidado ao tentar entender isso, porque Jesus basicamente falou, eu vou ali, volto já, isso fazem 12.000 anos. Ele falou, eu vou ao Pai e eu voltarei. E Paulo muitas vezes escreve dizendo, dando a entender nas suas escritas, que ele esperava Jesus voltar na vida dele. Você vê quando ele escreveu sobre o arrebatamento, ele falou, e nós que permanecemos seremos transformados. Ele está se incluindo. Só que Paulo já morreu há mais de 2.000 anos e ainda estamos aqui. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então, esse um pouco aqui nós temos que entender que ele tem uma certa latitude. Comparado à eternidade é um pouco.
que você viva aqui na terra 100 anos, que é acima da média. Fique 100 anos perante a eternidade. Mas tem mais, mesmo que você viva 100 anos e que você padeça por Cristo, dificilmente você vai sofrer aqueles 100 anos todo santo dia. Não. Pode ser mais ou menos prolongado, muitas vezes devido à rebelião, desobediência. A exemplo do povo dos hebreus. A viagem entre o Egito e a Terra Prometida eram 40 dias, mas se transformou em 40 anos, devido à desobediência e rebeldia, e falta de fé. Pode ser que não seja tão breve, mas mesmo quando ela não é tão breve, não é tão pouca, a graça de Deus nos sustenta. Paulo escreve, e ele entendia muito sobre o assunto, em 2 Coríntios 12, versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus permitiu o mensageiro de Satanás, era uma aflição física que Paulo tinha, e Paulo pediu a Deus 3 vezes para que tirasse, e Deus falou, não, porque a minha graça te basta, o meu poder, Deus falando, se aperfeiçoa no caso de Paulo, na fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo sofria, mas ele aceitava, e a graça de Deus lhe bastava, porque ele sabia que ele tinha o poder de Cristo, que o poder de Deus era aperfeiçoado, era aumentado na sua fraqueza. Então Deus tem um propósito, e mesmo que seja algo mais demorado, mesmo que não seja tão breve, a graça de Deus basta. E bastou para Paulo, porque Paulo percebeu. Ele falou, de boa vontade me gloriarei. Ele falou, eu alegremente. Por quê? Porque eu tenho o poder de Deus. Muitas vezes, quando nós nunca experimentamos o poder de Deus, isso parece ser uma coisa apenas teórica, irrelevante. Mas uma vez que, como Paulo, você experimenta o poder de Deus, aí tudo cai nos seus devidos lugares, tudo fica na perspectiva correta. Então, em meio ao sofrimento há um propósito, há um plano. E eu quero hoje falar sobre o aperfeiçoamento, quero falar sobre o aperfeiçoamento do sofrimento. O aperfeiçoamento do sofrimento. Como e em que o sofrimento pode nos aperfeiçoar. Olha comigo para o versículo 10 que nós lemos agora há pouco, onde diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O primeiro aperfeiçoamento do sofrimento é que nós lemos aí o aperfeiçoar. Essa palavra aperfeiçoar significa tornar perfeito, tornar completo, fazer íntegro. Sem padecer, sem sofrimento, nós estamos incompletos. Espiritualmente, se nós não sofremos e padecemos, espiritualmente, estamos incompletos, estamos não aperfeiçoados. Mais uma vez, aquele lema, pare de sofrer, você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia. Aperfeiçoamento, as pessoas mais gratas são aquelas que padeceram. As pessoas mais completas são aquelas que sofreram. Quem já passou fome, eu não estou falando que perdeu o lanche, ou comeu só metade do prato, eu falo quem passou fome. Quem já passou 1 dia, 2 dias sem comer, não por escolha, mas porque não tinha comida. Eu não vou perguntar, mas provavelmente, não com certeza, eu diria que provavelmente nenhum de nós aqui passamos 1 ou 2 dias sem comer, sem ser por escolha.
Posso estar errado? Se eu estiver, me perdoe você que já passou por tamanha necessidade, tamanho sofrimento. Não vou perguntar, é o caso de quem aqui? Eu acredito que não, mas pode ser que tenha alguém. Mas a questão não é essa. A questão é que alguém que padeceu fome, ela sabe apreciar um prato de comida. É muito mais grato, muito mais agradecido. Por quê? Porque ele sofreu. Quem já viveu sem um teto sobre a sua cabeça? Mais uma vez, que eu saiba ninguém, mas se eu estiver errado, eu diria que a maioria de nós não sofremos ficar ao alento, ficar ao ar livre. Bom, talvez o André, mas aí é outra questão. O André é meio aventureiro, fez umas aventuras meio cabulosas aí, mas fora o irmão André, eu acho que... E foi por escolha, né, irmão? Não foi por necessidade, foi por escolha. Então, assim, quem realmente padeceu de verdade tem outra perspectiva da vida. Quem já dormiu num chão frio, com uma pedra ou um pedaço de madeira como travesseiro. Alguém que já foi preso, claro, injustamente, que estamos todos inocentes aqui, mas quem já foi preso, encarcerado, aprecia muito bem poder abrir a janela de manhã e não ter as grades. Apesar de que muitas casas têm grades também, né? Porque precisa muitas vezes, mas quando nós sofremos, nós temos uma perspectiva e nós temos uma gratidão muito maior. Por isso que temos uma geração tão mole, porque a maioria dessa geração nunca sofreu nada. Nunca padeceu nada. Tem 3 refeições na mesa, roupa lavada, passada, tem internet, Netflix, tem um teto na cabeça, nunca padeceu nada, nunca sofreu nada. Uma geração de pessoas ingratas. Não estou dizendo que todo mundo é ingrato, mas uma geração que é caracterizada pela ingratidão. E note que a ingratidão está estritamente relacionada com generosidade. Quem é grato é generoso, quem é generoso é grato. As duas coisas vão lado a lado. Em tudo, em tudo. Quem padeceu tem mais compaixão daqueles que sofrem. Muito útil para um cristão ter compaixão pelos que sofrem. E não ter atitude de quem mandou ser pobre? Quem mandou você ser assim? Sabe o que é isso? Você nunca esteve do outro lado do dedo. Pois é. Sem padecer, nós realmente somos imperfeitos como crentes. Nós seremos aperfeiçoados. Cristo sofreu para que nós soubéssemos que Ele sabe o que é sofrer. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote, que é Cristo, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ah, mas Jesus não pecou porque Ele é Deus, Ele não foi tentado. Ele foi tentado. Toda tentação, qualquer tentação que eu e você temos, Ele teve. Com uma diferença, Ele nunca pecou. Mas note como Ele padeceu para que Ele pudesse, não que Ele precisasse, é mais para o nosso benefício, para que nós pudéssemos ver que Ele tem como se compadecer. O que é compadecer? É padecer conosco. Como é que você vai se compadecer de alguém se você nunca compadeceu? Como você vai ter compaixão de alguém se você nunca esteve no lugar, nunca andou no caminho, nos passos daquela pessoa? Então, o sofrimento nos equipa, nos aperfeiçoa para sermos emissários de Deus. Como ser um representante de Deus sem compaixão? Como ser um representante de Deus sem compadecer das pessoas? Deus se compadeceu, Cristo se compadeceu, Deus teve compaixão. E nós temos que ser como Ele. E nós nunca seremos como Ele se nós não sofrermos. Então é muito importante, pais e mães, entender que você não deve bloquear e proteger o seu filho ou sua filha de todo o sofrimento. Não estou dizendo que você ir lá e criar sofrimento à toa, não. Mas permite que eles tenham dificuldades. Eu crescendo, um dia eu não nasci assim já todo
grandão, eu fui pequeno um dia. Eu, como adolescente, eu lembro, se eu queria comprar alguma coisa, o meu pai nem prestava dinheiro para mim. E nem comprava para mim. Não que ele não podia. Ele falou, trabalho. Eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, aos finais de semana. Trabalhava a manhã inteira. E lá na Inglaterra, no inverno, era frio, muito frio. Mas eu ia trabalhar. Trabalho externo. Pois é. O que você fazia, pastor? Eu era um grande presidente de uma multinacional que eu gerenciava uma... Não, eu trabalhava... Sabe o que eu trabalhava? Eu trabalhava num canil. Um canil. Um hotel para cães. E eu trabalhava lá aos finais de semana, o ano inteiro. Por quê? Porque o meu pai me forçou... Você quer alguma coisa? Trabalhe, junte e compre. Eu compadeci. Eu sofri, mas eu aprendi a trabalhar. Eu aprendi a valorizar o trabalho. Hoje no Brasil é proibido o jovem fazer isso. É proibido. Que absurdo. Se fosse no Brasil, meu pai seria preso, seria intimado, comparecer, quebrou a lei, fazendo o coitadinho do seu filho trabalhar. Pois é. Compadecer, sofrer. Quem opta, muitas vezes, de fugir do sofrimento, muitas vezes busca conforto e consolo no pecado. Vou dar um exemplo. Eu poderia, eu não vou dizer isso, mas em vez de eu trabalhar para comprar as minhas coisas como adolescente, eu poderia roubar. Eu não padeci, não sofri, fui lá, puxei uma faca, uma arma, ninguém estava olhando, seja como for, furtei, subtraí, roubei. Eu tenho o que eu quero. Você se desviou do sofrimento, de suar, de ralar, de trabalhar. Você foi direto ao assunto, achou a saída no pecado. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos completa, especialmente para cumprir a obra de Deus. Quem não resiste na fé, se entrega no erro, se entrega à tentação, como nós vimos aqui sobre resistir o diabo. O diabo não quer que você seja aperfeiçoado, então ele vai vir com saídas pecaminosas para você não ter o aperfeiçoamento que vem do sofrimento. Mas para que sofrer? Vem por aqui, ó, aqui é mais rápido. Mas por aí é pecado. Por isso que fala no nosso texto que lemos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando o que possa tragar. Sabe quem ele vai buscar? Aquela pessoa que não quer sofrer, padecer, mas quer o resultado. Ele vai lá e ó, tome. Só que o preço é muito caro. Ele não vai dizer o preço para você, mas o preço é muito mais caro do que você queria pagar. Crente que não sofre é o crente incompleto, que não está aperfeiçoado. Como vem o aperfeiçoamento do sofrimento? Bom, padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme. O segundo aperfeiçoamento é que nós somos confirmados. A palavra confirmar significa ratificar, garantir, provar. O sentido dessa palavra é firmar na direção, no rumo. O sofrimento vai nos manter no rumo correto, na direção correta. Ele vai fixar, ele vai firmar o nosso caminho. É muito animador, é muito empoderante você olhar para trás e você perceber os vales que você atravessou juntos com Deus, os obstáculos que você superou com o poder de Deus, as dificuldades que você encarou e venceu com Cristo. É muito bom você olhar para trás e ver essas vitórias, esses marcos. Isso lhe encoraja, isso lhe dá poder, lhe dá ousadia. Você não teme o futuro, você é mais confiante porque você vê. Glória a Deus, Deus já me livrou disso e daquilo. É como
como Davi. Davi, quando foi encarar o gigante, ele falou, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. Davi era um adolescente, tamanho de uma garrafa PET, um pouquinho maior talvez. Mas ele não era aquele guerreiro, aquele homem, não, ele era um jovem. Muito jovem, mais jovem que o Biel. Quantos anos, Biel, você tem? 20? Pois é, você é mais velho do que Davi era, quando Davi enfrentou Golias. E ele falou, o rei disse, menino, você está louco? Ele falou, não, eu já enfrentei o urso, já enfrentei o leão, Deus me livrou deles e vai me livrar desse filisteu. Por que essa confiança toda? Ele olhava para trás e ele via. E você e eu podemos ter a mesma confiança quando olhamos para trás e nós entendemos e percebemos os obstáculos, dificuldades que nós vencemos e galgamos junto com Deus. Então, para frente e fala, pode mandar, venha o que vier, tranquilo. Eu não sei como talvez, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu já venci antes. E o mesmo Deus que estava comigo antes, está comigo agora, está comigo amanhã. Isso encoraja e dá poder. Sabe aquele crente que tem medo de tudo? É aquele que olha para trás e fala, eu nunca me livrei de nada. Toda dificuldade, todo desafio, eu corri para a tangente, eu corri para o pecado, eu corri para o que era o erro, eu fui para longe de Deus. Então ele olha para trás, ele não tem um repertório, um catálogo, uma lista de vitórias com Deus. Então ele olha para frente e teme, e treme. Porque ele sempre se esquivou do sofrimento. Ele sempre se desviou do aperfeiçoamento. E ele então não fica confirmado, fixo na sua direção. E o motivo que ele não é fixo na sua direção é que ele olha para trás e ele vê um verdadeiro zigue-zague. Vê a dificuldade, ele corre para cá. Vê a dificuldade, ele corre para lá. E quando nós padecemos, quando nós sofremos, o nosso caminho deixa de ser zigue e zague e passa a ser fixo. O rumo, ele é fixo. Eu louvo a Deus que eu posso olhar para trás a minha vida. Eu sei, minha longa vida, eu entendo. E ver, e lembrar tudo aquilo que Deus fez. E muitas vezes eu olho para trás e eu fico espantado de como que eu superei isso. E muitas vezes eu não sei nem explicar o como. Mas eu sei que foi superado. E eu sei que Deus vai superar. Isso traz uma paz, uma tranquilidade e uma confirmação. Confirmar nos mantém fixos naquela direção. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe por que tem tanto crente hoje em dia que acredita cada bobagem? É inacreditável. É tanto crente acreditando tanta bobagem, mas bobagem que chega a ser cômico muitas vezes. Não são confirmados, não estão fixos. Eles são levados em roda por cada vento de doutrina. São enganados. Por quê? Porque não tem o aperfeiçoamento, não tem a confirmação que só vem do sofrimento. Sofrer é agradável? Não, mas o fruto do sofrimento é precioso, muito precioso. O sofrimento nos ajuda a nos firmarmos na nossa direção. Voltando na sequência, o aperfeiçoamento do sofrimento, para que o mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique, diz no finalzinho do versículo 10. Se nós estamos completos, ou seja, aperfeiçoados, se nós estamos firmes, fixos, confirmados, isso nos torna fortalecidos. Como eu disse, se eu estou na direção certa, se eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez, eu estou indo para frente, se eu estou aperfeiçoado no poder de Deus, então eu estou mais forte do que se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse padecido. Ou seja, o sofrimento nos traz essas coisas que nos fortalecem. A palavra aqui, fortifique, ela denota vigor, força. Podia até dizer disposição. Muitas vezes a pessoa está indisposta porque ela está fraca, cansada. Pois é,
com esse poder, com esse vigor, com essa fortificação, você vai ter disposição e vigor para fazer o quê? Continuar fazendo o que você deve fazer, não desanimar, não deixar o trabalho pela metade, não enfraquecer, ficar pelo caminho. Podemos fazer a seguinte comparação entre aperfeiçoar, confirmar e fortificar. Quando falamos em aperfeiçoar, é trazer um equilíbrio em nossas vidas. Quando fala em confirmar, nos dá direção, e o fortificar está falando de força na prática. De pouco adianta você estar na direção certa se o carro não está andando. Você nunca vai chegar lá. Então, é importante ser aperfeiçoado. Nós somos fortificados para fazer o que Deus nos chama a fazer. Eu vou ler agora um versículo muito conhecido, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem aqui nunca ouviu esse versículo? Pois é, todo mundo já ouviu. Nós poderíamos ler da seguinte forma. Está lá o sentido, só não está a palavra. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse posso, eu posso o quê? Posso fazer. Eu estou habilitado, eu estou apto, eu estou empoderado, eu estou pronto, eu estou disposto. Eu posso fazer todas as coisas. Se você não faz muito para Deus, é porque você não está fortificado. Você pode até estar indo na direção certa. Você pode estar vindo para a igreja, lendo sua Bíblia, sendo honesto. Você está na direção certa. Mas se você não está fazendo a obra de Deus, é porque está lhe faltando fortificação. Você ser fortificado. Você tem tudo, você é completo, você é salvo, você é completo, direção certa, mas sem gasolina, sem poder, você não vai para canto nenhum. Mas o carro está inspecionado, foi lubrificado, a pressão dos pneus foi checada, o tanque está cheio, o radiador está cheio, está tudo beleza. Sim. E o tanque de gasolina? Não está vazio. Então você pode limpar, você pode polir, você pode lubrificar, você pode fazer tudo do seu carro, mas sem combustível, ele não vai para canto nenhum. Assim é um crente. E esse fortificar vem através do quê? Sofrimento. Quem não está disposto a sofrer não vai ter poder de Deus. Porque o poder de Deus tem um custo. O poder de Deus é dado para fazermos a sua obra. E quando nós não estamos dispostos a isso, nós não estamos dispostos a sofrer. Como eu disse, ninguém aqui arriscou nada vindo para a igreja hoje. Ninguém que foi evangelizar ontem arriscou perder emprego, ser preso. Sofrimento foi mínimo, mas nem isso. Como eu mencionei nos anúncios ontem, por um motivo ou outro, foi um número bem reduzido de evangelizadores que saíram ontem. Eu entendo, houve várias coisas, mas no frigir dos ovos, o resultado, o balanço final, é que poderíamos ter feito como igreja muito mais do que foi feito ontem. Esse poder só vem através do sofrimento. Às vezes sofrimento, como eu sei que algumas pessoas na igreja sofrem, padecem em casa com suas famílias. Às vezes sua família não é simpática à sua posição. São críticos à sua posição de crente. Talvez é seu esposo que não te apoia, ou é sua esposa que não te apoia, ou são seus pais que não te apoiam. Isso também é padecer. E quando nós estamos dispostos a padecer, quando estamos dispostos a sofrer, é daí que vem o poder de Deus. Deus vai dar o seu poder para quem está disposto a sofrer para fazer a sua obra. Como eu disse, o nosso contexto aqui é muito mais agradável. Ninguém aqui vai perder casa, vida, liberdade, porque fez ou não fez a vontade de Deus. Mas tem pessoas, irmãos nossos no mundo hoje, que estão perdendo vida, liberdade, família, emprego, casa. Hoje. Não é só na Bíblia não, gente. Hoje, no mundo hoje. E através da história.
foram martirizados, perseguidos, caçados, excluídos. Um dos motivos porque as igrejas em geral hoje, de modo geral, eu estou usando igreja no modo bem frouxo, é que hoje ninguém está disposto a sofrer. Não há perseguição. Sabe onde a igreja está mais forte e fervorosa? Na China, na Arábia Saudita, na Tailândia. Mas pastor, esses lugares são lugares onde é proibido, onde o cristianismo é perseguido. Exatamente. Sabe quando a igreja em Jerusalém explodiu e se espalhou? Quando veio perseguição. Leia lá em Atos. Leia lá em Atos. Quando veio perseguição, a igreja cresceu e a igreja expandiu por toda aquela área. Até a Espanha chegaram, até a Irlanda, lá no noroeste da Europa. A igreja católica tem um santo Patrício. Sabia que historicamente o santo Patrício não era católico? Era crente. Ele era crente, ele pregava o evangelho, nada a ver com a igreja católica, nada a ver com a igreja católica. Ele chegou até a Irlanda, gente, você vê no mapa, depois eu vou lá no fundão, nosso mapa de missões, chegou até a Europa, até o canto mais afastado, noroeste da Europa, estava lá, chegou lá. Quando que a igreja expandiu, explodiu? Perseguição. Interessante. Sofrimento traz crescimento. Quando o crente, quando a igreja tem uma vida confortável, sem sofrimento, não há aperfeiçoamento, não há empoderamento, não há fixação. Por isso tem tanta igreja hoje. É triste, eu vejo tanta igreja, igrejas boas, igrejas que eram como a nossa igreja é hoje, não são mais. Outras estão deixando de ser. Outras nem são mais. Eu conheço muitas igrejas que sequer existem mais. Temos que ter muito cuidado. Ser carnal, seguir o mundo, não resistir ao diabo, isso não causa sofrimento. Se você for na onda de todo mundo, isso não causa sofrimento. No começo não causa sofrimento, mas vai causar lá na frente. E o inverso é verdade. Quando você sofre por Cristo, pode ser difícil no começo, mas fica mais fácil. Por quê? Porque Cristo está do seu lado. Fazer o que é errado é fácil, no começo. Tomar a saída fácil, a saída carnal, a saída mudança, é fácil, no começo. Mas em breve vem o salário do pecado. Em breve vem as consequências. E aí que está o engano do pecado. No começo é tudo festa, coxinha, brigadeiro, bolo, balão, é uma festa no começo. Aí, pastor, não aconteceu nada, eu estou fazendo isso, aquilo, eu parei disso, comecei aquilo. Aí, pastor, meus dentes não caíram, minha casa não pegou fogo, está tudo normal, pastor. Calma, que o jogo não acabou ainda. Lá vem a goleada, logo mais. Diabo 100, você 0. A conta sempre chega. Sempre chega. Mês passado, minha conta minha conta de água, chegou com 0. Alguém já recebeu isso? A conta veio lá. 0,00. Eu falei, que maravilha. Aí veio no outro mês veio a conta. O sorriso e a alegria se tornou em prantos e lágrimas. Sabe o que era? Havia um vazamento. E a conta veio, o consumo veio tão alto que eles falaram, não, vamos averiguar. Averiguaram e disseram, não, é isso mesmo, pague. A conta veio 4 vezes o normal. Você não imagina a alegria que eu senti no coração. Que como Paulo eu falei, alegremente me glorio no sofrimento, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não vou dizer que essa foi minha atitude, eu vou ser bem franco com você, mas sabe uma coisa? A conta chega. Naquele mês veio 0, mas no outro mês ela veio trazendo lágrimas e aflição. A conta sempre chega. Sempre chega. Você não vai fugir. A conta sempre chega. Terminando.
Versículo 10 ainda. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O último benefício do texto que nós vemos do sofrimento é ser estabelecido. Aqui, esse estabelecido significa alicerçar, fixar solidamente. A palavra grega usada, eu só vou mencionar isso porque, vocês vão ver porque daqui a pouco, é a palavra grega temelio. Sim, pastor, e daí? Nada, só lembre essa palavra, temelio. Pronto, voltamos já para ela. A diferença entre você ser confirmado e você ser estabelecido é que confirmado, como nós vimos, fala sobre direção, rumo. Enquanto estabelecido está falando sobre ficar fixo. Vou dar um exemplo. Alguns irmãos, essa coluna aqui, que é uma coluna de concreto, empurre ela um pouquinho mais para lá, por favor. Pastor, você ficou doido? Pois é, eu quero ilustrar o que é a palavra estabelecer. Essa coluna está estabelecida, ela está firmada no alicerce, ela vai debaixo da terra, tem concreto, tem cimento, tem pedra, ela está estabelecida. Ela pode até cair, mas vai requerer um grande esforço. Você não vai chegar lá e empurrar ela. É diferente se for empurrar, por exemplo, o tripé de alguma cama. Você vai lá, não está estabelecido. Um empurrãozinho, bom, por ser um tripé tem que ser mais que um empurrãozinho. Talvez um tapa, ela cai. Então, aqui quando fala estabeleça, está falando sobre firmar, sobre alicerçar. Mateus 7, 25 fala assim: E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pois bem, lembra aquela palavra temelio, que é a palavra estabeleça? Pois bem, essa palavra que lá no versículo 10 estabeleça, em Mateus 7, 25 é a palavra edificada. É a mesma palavra. Se for um texto grego, é a mesma palavra usada lá para dizer estabeleça, e em Mateus 7, 25, edificada. Aqui está falando sobre a casa edificada sobre a rocha. Veio água, veio vento, veio chuva e a casa caiu? Não, porque ela estava estabelecida sobre a rocha. É a mesma palavra que estabeleça. O que traz esse grau de estabilidade? O que nos alicerça na rocha? Sofrimento. Quem não sofre por Cristo, quem não sofre por Cristo, é aquela casa edificada na areia. Ela não tem fundamento, ela não tem estabilidade, ela não está firmada. Essa firmeza, esse estabeleça, vem do sofrimento. Vou ler de novo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido, depois de havermos sofrido, padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Você não tem como ter esse tipo de estabeleça, fortifique, confirme e aperfeiçoar fora de padecer, fora do sofrimento. Então, se você quiser desviar, evitar o sofrimento a qualquer custo, boa sorte. Mas você não vai ter essas vantagens, você não vai ter esse aperfeiçoamento, você não vai ter essa firmeza, essa direção, esse alicerçamento, não haverá. Estar estabelecido nos permite conhecer Deus melhor. Porque a rocha é Cristo. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus só vem através de ser firmado. Quando aqui eu li agora há pouco em Efésios 3, e no versículo 17, onde fala
a fim de que estando arraigados, fundados, essa palavra fundados é a mesma palavra, temelio, que a gente leu lá no versículo 10, como estabeleça. Fundados. Você nunca vai ter o conhecimento da plenitude de Deus, você nunca vai conhecer o amor de Cristo, o amor que excede o entendimento, ou seja, a gente não tem como compreender esse amor. Por isso tem tanta gente que acha que a salvação tem que ser merecida. Por quê? Porque eles não entendem o amor de Deus. Eles acham que tem que granjear, ganhar, merecer o amor de Deus. Não, você não precisa fazer nada disso. O amor de Deus já é seu. O ateu tem o amor de Deus. O descrente tem o amor de Deus. O muçulmano, o hindu, o budista, o espírita, seja lá quem for, ele, todo ser humano já tem o amor de Deus. Não tem que fazer nada. Mas quem não compreende, aqui fala, quem não compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que não entende o amor de Deus, acha que tem que fazer, que tem que seguir uma religião, tem que seguir certos rituais, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que ser batizado, tem que ser membro de igreja, tem que parar com aquilo, começar aquilo. Certamente, se você é salvo, você deve ser batizado, certamente você deve ir para a igreja, certamente você deve parar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras, mas nada disso nos faz merecedores do amor de Deus. O amor de Deus já é nosso. Deus ama todo mundo, o mesmo tanto que jamais vai amar alguém em qualquer momento, na vida deles ou na história do mundo. Deus é amor. Mas quem não compreende é a pessoa que não padece. Que não padece. Eu seria omisso se eu deixasse obscuro o fato que o sofrimento em si não nos traz nada disso. É o sofrimento por Cristo. Se nós sofremos como resultado do nosso pecado, se sofremos como resultado da nossa rebelião e desobediência e infidelidade, esse sofrimento é um sofrimento vão e inútil e não lhe proporciona nada dessas coisas que estamos vendo. Aqui é quando sofremos por Cristo, pela causa de Cristo. Se você sai, rouba um banco, é preso, vai para a cadeia, não reclame do seu sofrimento, não. Aquele sofrimento não vai trazer nada. Pode ser que na cela do seu lado pode ter alguém que foi preso porque está pregando o Evangelho. Aquela pessoa vai colher os benefícios, mas aquele que está lá porque quebrou a lei, porque pecou, ele não tem esse benefício. Então não é só sofrer por sofrer, é sofrer por Cristo. Você sofrer pelos seus pecados, não há benefício nenhum. Isso chama-se salário do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado vai trazer sofrimento e não vai lhe dar troco. Não vai lhe dar troco. Quando sofremos por Deus, nós temos esses benefícios. Nós temos aperfeiçoamento, confirmação na direção, fortificação e poder, e somos alicerçados quando sofremos por Cristo. Quanto mais rápido aprendermos a lição, mais breve e curto é o sofrimento. Devemos evitar sofrer à toa. Só para encerrar essa noite, eu vou citar aqui que Pedro falou em 1 Pedro 3,17, porque melhor é que padeçais, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Gente, se você faz mal, você vai padecer, à toa, em vão. Então, Pedro fala, é melhor que padeças fazendo bem. Por quê? Você vai ter essas coisas do que fazendo mal. Por quê? Porque você não vai ganhar essas coisas. Você não vai ter esse aperfeiçoamento que Deus promete para os que sofrem.